Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 18 graus, sol aqui em São Paulo. Eu desejo um ótimo pregão, uma excelente semana a todos. 9 horas e 52 minutos, mercado à vista prestes a abrir, com leilão em andamento. Muito bem, eu vou iniciar os trabalhos com o racional do YouTube, falando em buy, buy, buy. Compra, 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 região de 120,875. O gráfico diário mostra uma correção no tempo, não tem esse gap, isso é um erro do TradingView, mas esse processo aqui está correto, de correção no tempo. O gráfico certo ele ficaria dessa forma, eu tenho aqui no broadcast, não? Processo de correção no tempo. E o intraday, é possível identificarmos um fundo topo-fundo, pequeno pivô, cujo rompimento ocorrerá se houver o rompimento de 121,330, que lançará o mercado na cabeça de um segundo pivô de maior proporção, 121,595. Eu acredito que ainda de manhã a região de 121,595 possa ser testado no início da tarde. Muito bem. Uma vez feita a introdução, vou prestigiar os amigos do YouTube. Eu fiz uma gravação ontem para poder incluir as carteiras Fly USA, carteira nacional. Então, deixa eu até checar se temos mais comentários no vídeo que eu gravei na sexta. Falei, vou gravar porque aí fica um pouco, né, mais equilibrado, alguns estudos no Telegram, outros no YouTube. Então tá tudo certinho ali na área de comentários. Eu vou, dessa forma, prestigiar nossos alunos e alunas. Prado Consultoria, mestre, obrigado pelas análises e comentários que enriquecem nossos conhecimentos no mercado financeiro. Disponha. Fico feliz e honrado com a sua presença. Eduardo Fraga, boa tarde, um ótimo final de domingo. Muito obrigado pela gentileza. E o Léo Reis, tudo bem, Wagner? Estou achando que o BC não reduz a Selic em agosto. Acho que vão esticar até setembro ou novembro. Essa é uma dúvida que há no mercado. Uma parte significativa dos players acredita que será em setembro realmente. Então é um ponto bastante importante, uma vez que diversos setores, né, estão, digamos assim, muito descontados, subavaliados, e se reforçar-se a ideia que será em agosto, poderão subir fortemente, como o varejo e realty, né, mercado imobiliário também. Patrícia Takai, professor, obrigada pelos trabalhos, até no domingo, sim. Professor atleta não, prefiro aqui. O que acontece? Eu falei que o Corinthians tem que me contratar para centroavante no lugar do Yuri Alberto. 1,5 milhão por mês eu topo, 2 semanas eu entro em forma. Muito bem. Eu vou fazer agora os ativos fixos. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os ativos internacionais, depois a gente pega a abertura do mercado, correto? Faz mais sentido. O índice Nikkei, ele está perto, aqui próximo das suas máximas em 30 anos. Então, observemos aqui, por exemplo, semanal. Tem semana passada de Shonkiano de topo, mas tem a média de 21. Digamos assim, para amparar os preços. Então, o rompimento dessa linha de retorno, capaz de conectar os topos de março de 2022 e depois de agosto, foi rompido e impulsionou o preço. Sobre a Bolsa de Xangai, nós temos a perda de uma região importante,
3.168. Enquanto abaixo desse patamar nós temos um pivô. Passa até a ideia da prancha do pirata, aquele padrão, né, o mercado distribui de forma velada, perde uma região importante como suporte, duas. Só que aquela história, voltou acima de 3.168, pegadinha nos vendidos, bear trap. O interessante é que manteve um volume estável, que torna o movimento de leitura um pouco mais complexa. Um dos pontos-chave, pessoal, que a gente sabe que faz totalmente a diferença, é essa questão que envolve o minério de ferro, que impacta a Vale, impacta o IMAT. E o minério, nesse momento, ele está respeitando, né, a luta, está numa região marcada aqui, dia 18 de maio, 108,45. Eu vou até marcá-la aqui, acho que faz sentido. Então seria essa região. Na verdade não... Deixa eu usar aqui o pincel. Então seria essa região. Marcar texto não funcionou. Então, pullback. Minério tem total potencial de fazer diferença. Primeiro porque ele seria uma simbologia de boas novas vindas da China. Segundo, impacta diretamente Vale e demais metálicas. Seria algo fantástico, talvez uma alta de 5, 6 dólares durante a semana. Eu acho possível buscar 113, 114 dólares, sim. Porque se começar a subir, a gente vai ter uma simetria em V. Essa simetria em V fala em algo perto de 115 dólares. Tá? Então é um dos pontos importantes a serem observados ao longo da semana. Aí eu tenho o petróleo, né? Às vezes o pessoal fica bravo comigo, fala, pô, professor, você está comentando sobre o petróleo, tá com viés um pouco negativo. Na verdade, pessoal, não é que eu tô com viés negativo, né? O petróleo, desde o início de maio, ele tá de lado, ele vai e volta, trabalha no range extremamente limitado. Né? Essa que é a realidade, né? Chegou aqui a fazer um movimento, por exemplo, de 71,54, 78,68, mas ele não tem direção, né? Isso é comum ao Brent, que eu estou aqui. O semanal mostra lateral o movimento Brent, negociado na ICE em Londres, e o WTI negociado na NYMEX em Nova York. Ok? Títulos americanos de 10 anos. Flat, também no semanal. O gráfico diário, ele traz um topo mais baixo que o anterior, vejam só. Aqui eu tenho um topo. É o TradingView e as suas loucuras, né? Ele não está... Seria isso aqui, ele não está marcando ali no... Seria isso. Então tem topo mais baixo que o anterior e está perdendo a média de 21. Né? Então qual que é o caminho mais provável, né? Dentro de alguns dias o teste de 3.570. Possibilidade. Ok? Falemos um pouco das bolsas na Europa. Então a bolsa do Reino Unido está abaixo de uma LTA importante. A gente deve até apagá-la nesse momento. Então,
naturalmente, essa região 7446, ela é chave. Até foi rompida, violada no intraday, mas a gente percebe que agora há uma reação sobre a região, que é fantástico, porque pode iniciar um movimento. Por exemplo, se eu tivesse de olho na Bolsa do Reino Unido para comprar uma ETF relacionada ao Reino Unido, ou algum ativo que tem um beta, né, uma relação bastante intimista com o índice, eu entendo como um ponto de compra importante. Aí temos a Bolsa de Paris, a maior bolsa da Europa no momento, que nos passa aqui a ideia de um canal, que está testando a parte baixa de um canal, tem um gap provavelmente de medida. Então é uma situação de compra também. Por que eu falo isso? Pessoal, se subir na Europa, mesmo que lentamente, é bom aqui para o Brasil. O Brasil trabalha na esteira das bolsas internacionais, sem dúvida. É a mesma coisa Estados Unidos, né? Sim, Estados Unidos é mais importante nesse processo, mas a Europa em alta é um bom sinal também, enfim. A gente tem essas tensões envolvendo a Rússia. E aí chegamos no MME, que mede fluxo para mercados emergentes. O MME, depois de um movimento de queda, encontra topos anteriores, uma região de suporte, pode e deverá reagir. E eu chego no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moeda, especialmente iene e euro. DXY em queda deve auxiliar, ser uma variável a nosso favor na nossa saga pelo alvo em 4.700. Ok? Falhou aqui no rompimento de um W, enfim. DXY pode ser um trunfo. Eu entendo que o dólar vai buscar nosso alvo sexta-feira, 4.700, é a minha visão. Muito bem. Bolsa abrindo, mercado à vista e Bovespa em dólares. Eu vou limpar esse gráfico aqui. Eu gosto do gráfico mais clean. A palavra da moda é clean, o mais clean possível. Então a gente sabe que houve um clímax aqui. Aqui um gap de fuga. Então o Bovespa em dólares, ele passa simplesmente por um movimento de correção no tempo. Né, os candles trabalham com range limitado e a média de 21 ela vai se aproximando. No semanal, não tem nenhum sinal de topo, nada que preocupe. O próximo objetivo, 26.364 dólares. Só para atualizar, né, a posição dos estrangeiros. Na quinta-feira, a B3 ela divulga, queridos, com um delay de 2 dias úteis, né? Então, estrangeiros venderam na quinta-feira 427.543, acumulam um saldo positivo de 6.087. E as pessoas físicas compraram 578.371, mas estão vendidas em quase 3 bi, 2.962. E os institucionais venderam na sessão 237.9, eles estão vendidos em 6,16 bi, 6.160 milhões. Perfeito. Falemos sobre o milho. O milho, ele decepciona com essa movimentação, sem dúvida nenhuma. Ele devolveu boa parte da alta iniciada em alguns pregões. Mas eu acho que não faz sentido sair do milho nesse patamar, a gente vai manter. O milho na Cbolt também corrigiu, veio na média de 21, tende a reagir aqui na região. E o DI, um F25, a minha leitura na prática é que haverá um corte de 50 pontos base em agosto. Pela lógica, né, haverá um corte de 50 pontos base em agosto, por toda a conjuntura, né, IPCA, IGPM, que as agências de rating têm dito sobre o Brasil.
Mas a gente, conhecendo, né, a postura do Banco Central, que é bastante conservador, e está correto, mas eu acho que agora o Banco Central está ficando atrasado na curva, já era para ter cortado na última reunião. Então, para mim, é líquido e certo que vai cortar em agosto. A questão é, será 0,25 ou 0,50? 25 ou 50 pontos base? A lógica seria 50 pontos base. Se fosse hoje, a decisão seria 25. Mas eu penso que até lá em agosto vai ter elementos para 50 pontos base, até o efeito certeza do arcabouço fiscal, avanços na reforma tributária, aí vai cortar 25 pontos base. Então daí vai descendendo lentamente. Temos o mini dólar, também tem viés de queda, nenhum sinal de fundo. Trabalhamos aqui com o gráfico de 60 minutos. Eu comentei, né, mais cedo no Reader, né, que essa LTA seria vencida pela venda, né, claro, e que a região de esse fundo aqui 4.770 seria testada, é aqui que está a briga. Esse candle deve alimentar uma busca por 4.758 ao longo do pregão. É o que eu vejo, aqui é o que eu penso. Ok? E sobre o mini índice, bastante volátil nesse processo de abertura do mercado à vista. Entendo da mesma forma que no período da manhã, eu entendo que haverá o rompimento de, primeiramente, 121.330 e posteriormente o teste de 121.595, possivelmente ainda no período da manhã. Ok? Maravilha. Então eu vou mudar aqui para o gráfico diário. E vou estudar os ativos fixos, começando por Itaúsa. Então, Itaúsa, o ativo pagou dividendos, né? Por isso que tem toda essa bagunça aqui no gráfico. Pagou não, a ação ficou X, melhor dizendo, né? Então, X no dia 23, data do pagamento 25 de agosto. É bom esses detalhes. Nós, como professores, acho que temos que ser bastante precisos nas nossas colocações. Então, o ativo segue em alta, né? Não tem sinal de topo. É normal que esse movimento seja mais lento, né? Porque está bastante esticada, a média de 21 vai se aproximando. Estudemos, então, um ativo em tendência de alta deve assim seguir. Porém, o movimento é mais lento conforme existe uma distância em relação, como se fosse um elástico, né? Aqui o elástico estica, aqui ele já tem alguns limites, aí ele volta, fôlego novo, novos compradores para esticar novamente. Então, YouTube corrigindo no tempo, ao redor da média de 5. BBDC4 nós temos em carteira o ativo. Na Bradesco, uma oportunidade de compra testando topo anterior e média de 21. BBAS3, mercado bem volátil, futuro na abertura do mercado à vista. BBS3 também tende a continuar subindo, mas é um movimento mais lento, distante de média, amparado pela média de 5. Temos Sambi 11. Mesmo com a questão do STF, o mercado dá de ombros, né? A única que não provisionou, mas aí mudou para a inadimplência. Aquela questão julgada pelo STF. Eu, particularmente, quando existe um problema específico da ação, eu prefiro partir para os seus pares. Então, nós temos Bradesco e nós temos BPAC 11.
né, que deve seguir o movimento altista de apreciação. E aí chegamos em Petro 4. O mercado à vista abrindo aqui no Brasil. É uma oportunidade na correção? Mas eu me abstenho. Acho que a ação está esticada, mas entre a compra e a venda, compra. Até observando o petróleo. Tem que seja uma compra curta, né, para guerrilha. E a Vale, a gente tem uma das teorias que é a teoria bala de prata. A busca pelos 126 mil pontos passa por uma reação da Vale. Eu acho muito difícil o mercado buscar os 126 em julho sem uma reação da Vale. E a gente sabe que quando ela reage, ela toma um caminho, tendência, e assim ela caminha. Então passa por um movimento forte da Vale a busca pelos 126 mil pontos. Então está aqui sobre uma LTA, tem um sinal na sexta, 66 com 10 é o ponto a ser vencido, né? E olho vivo no minério, correto? O mini índice, pessoal, vai dar um salto para 121.200, eu acho que durante ainda a gravação. Vamos observar e eu explico a motivação posteriormente. Então, essa é a ideia para a Vale. Aí temos B3, ou logo após a gravação, que eu coisa explico no Reader depois, um movimento de 300 pontos. B3SA3 é um ativo lento, né? A gente sabe da sua complexidade. Tem um padrão penetrante, o Prince Line Pattern, entre quinta e sexta-feira. Então, a tendência é testar as máximas recentes. Esse é o caminho. Perfeito. Então, ativos fixos entregues. Falamos dos XY, agora falamos do MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Encontrou uma região que foi resistência anteriormente pela inversão de polaridade, agora suporte. Nós já falamos das bolsas na Europa. Então faltam os astros e as bolsas americanas. WZ, BZQ, VIX, Dow Jones, S&P, índice Nasdaq. Então faremos por último. Eu vou falar agora dos astros. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa de forma coletiva aqui que eu marquei para falar. Tá tudo certo. Maravilha. Então, mini índice corrigindo, mas não vai durar muito tempo. Logo menos vai ser aqui de 120.700 para 121.100. Talvez na abertura do mercado à vista americano, alguma coisa assim. Então, eu vou falar sobre os astros agora, começando para o Small 11. Small 11 é um fundo de small caps, toca uma região de suma importância, que é nada mais nada menos que uma LTB que guia os topos já há muito tempo, desde abril de 2022, depois em novembro. Então não é uma região qualquer, né? Não passa na primeira batida, ainda mais quando você tem um movimento dessa magnitude. Então aqui o que é necessário? Novos compradores. Então opera, a média de 21 vai subindo, protegendo, digamos assim, a região. Essa que é a leitura. Nós temos o IFNC, que é o índice do setor financeiro, que fez esse movimento de forma abrupta, em linha reta, nem parou ali, digamos, para um descanso. Então é normal que a gente tenha um movimento posterior de correção no tempo. Então corrige mesmo, a média vai subindo, sem novidades. E aí eu tenho o IMOB, que é o índice de setor imobiliário. Vou trazer aqui, passou também direto por essa LTB, vou trazer aqui o gráfico semanal. Até dá para mensurar quais setores estão mais fortes dessa maneira. Então, nesse caso, uma resistência importante foi também rompida, a 867,67. Então, o próximo alvo, a parada para o IMOB,
é 1090 e 93. Então, por exemplo, as posições que nós temos no JHSF3, que eu estou trazendo o gráfico semanal, mostra grande potencial. Então, JHSF acima de 4,97, próximo alvo região de R$ 7,00. MRV3 tem próximo alvo a 13,17, mas não deve parar por aí. Né? E aí nós temos também Cury 3, que é um dos grandes acertos aí dos nossos portfólios, máxima histórica sendo renovada e tem espaço para subir. Então penso que nós estamos bem posicionados com diferentes perfis à disposição ao setor imobiliário. Quando a gente fala no IMAT, por exemplo, vou tomar um golinho do meu energético aqui. O IMAT é um calcanhar de Aquiles. Olhando o gráfico simplesmente, a simetria é amplamente favorável à compra. Né? Tanto olhando o macro aqui, ó, fundo forma praticamente um ombro cabeção invertido grande. Podemos traçar aqui uma linha de tendência. Provavelmente ela será testada. Passa pelo IMAT uma alta mais firme do mercado. Existe um teste de um topo anterior, média de 21. Então, eu acho que passa pelo IMAT, né? Tem dois topos aqui, um marcado em abril de 2023, outro marcado agora em maio. Vamos observar nessa abertura quais são os ativos que estão fazendo pressão compradora e pressão vendedora. Esse daqui é o Carlos Martins. Então, por exemplo, Petro, pressão compradora, Local Web, Bradesco. Agora vejam Vale. Vale, novamente pressão negativa. Então passa pela Vale um movimento de recuperação. Aí chegamos no índice de energia. O índice de energia, uma barra forte, anterior e agora simplesmente um movimento corretivo, absolutamente normal. E o índice de consumo é uma correção no tempo, desde o dia 12 de junho. Né? Eu vejo uma amostra de maturidade, de resiliência nesse movimento. Né? Porque em outros tempos iria derreter o índice de consumo, um drama danado, devolve tudo. Agora não, mesmo com algumas dúvidas à mesa, o índice de energia se comporta de forma bastante equilibrada. Então, eu acho que é essa a leitura principal que nós temos. Muito bem. Eu vou fazer aqui os benchmarks americanos para a gente finalizar. Então, temos o BZQ. A Bolsa dos Estados Unidos vai abrir daqui a pouco. Tendência de baixa, pode ter algum tipo de repique, mas nada significativo. O VIX, se o VIX abrir, o VIX ele já está aqui com data dia 26, né? Se ele superar a média de 21 e começar a descer, vale uma venda para quem opera curto. Mas a gente gosta de pegar os racionais no VIX nas extremidades mesmo, no exagero. O Dow Jones está praticamente de lado no mercado futuro. Então o Dow Jones está numa região de suporte, média de 21, topo anterior. O S&P, uma correção absolutamente normal, proporcional ao movimento, se aproximando da média de 21. E o índice de tecnologia Nasdaq, idem. Penso que eles podem até abrir levemente negativo, mas deve recuperá-lo ao longo do pregão e provavelmente impulsionar o mini índice, né? Que agora opera aqui de forma hesitante. Também num processo de correção no tempo. E deve recuperar-se aqui. Só que a gente vai refazer o desenho
com base nessa movimentação recente. Movimentação absolutamente admissível, não muda em nada a nossa expectativa. O que o mini índice está fazendo é pressionar essa LTA que a gente traça aqui na tela. Vou traçar uma linha conectando os topos. Então a tendência é que venha na parte alta aqui do... uma espécie de canal de alta mesmo, né? Então talvez tenha em 1000 pontos a partir dos 120.440 para subir ao longo do pregão. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Entre 900, 1.100 e 1.200 pontos. Ok? Pessoal, tá entregue. Um excelente pregão a todos. Ótima segunda-feira. Seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Muito obrigado pela sua atenção.